5 anos já canta melhor que eu. Coração e pensamento pra falar com Deus, pra falar com Deus. Tem que rezar pra falar com Deus. Tem que rezar. Feche os olhos com carinho. Imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você. E Jesus dizer: eu amo você. Coração e pensamento pra falar com Deus, pra falar com Deus. Tem que rezar pra falar com Deus. Tem que rezar. Feche os olhos com carinho. Imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você. E Jesus dizer: eu amo você. Feche os olhos com carinho. Imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você. 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 A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão.
ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto teu sentimento, minha sabedoria flui de uma mente superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Certa vez eu ouvi alguém contar que além sob o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, e onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar, e onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela. Onde o céu sempre azul nos
onde a gente consegue os sonhos realizar. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
amar, tocar o seu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir
sereno. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à FEEGO. Mais um momento, né, de bênçãos, de encontro, de relações físicas e espirituais. É maravilhoso, né, poder estar aqui mais uma vez. Nós queremos agradecer também a presença das pessoas internautas que nos acompanham todos os domingos, às 18 horas, que possamos estar unidos e uníssonos a Jesus, para que nos abençoe. Eu gostaria de fazer aquelas recomendações, aquelas lembranças, só que com uma novidade para vocês. A gente vai solicitar a todos que gostam de estar sentados confortavelmente, de estar aqui conosco, né, até às 7h15, para que, se possível, possam chegar às 17 horas. Por quê? Porque nós abrimos às 17 horas. Então, se chegar até às 17h10, vocês poderão compartilhar com a vibração do lugar, com a imantação de energia, e nos ajudar no trabalho, porque a união faz a força, né, gente? Então, quanto mais energia aqui dentro do salão, melhor para todos nós, não é verdade? Isso é só um lembrete para quem puder chegar, será bem-vindo, ok? O nosso início da reunião, todos nós sabemos, né, 18 horas. Às 5:50, nós vamos fechar essa porta de vidro aqui do lado. Por quê? Porque o trabalho começa às 18 horas. E os lembretes são feitos das 5:50 até às 6. Então, muita gente que vem a primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Por favor, levanta a mão. Ótimo. Sempre tem uns como a primeira vez. Eu sei que quem é fiel aqui há muito tempo, às vezes fica assim, cansativa essa repetição. Mas ela é necessária porque todo dia tem gente nova, graças a Deus. Não é verdade? Então, sejam bem-vindos, os da primeira vez, e que possamos estar aqui muito, muito tempo junto. Coisa linda. Então, 5:50 está fechando aqui e nós vamos entrar por aqui. Por enquanto, nós não podemos lotar o nosso salão, nós temos a quantidade certa. Então, para que todo mundo chegue e possa entrar, é interessante que venha mais cedo, porque 6:10 vai ser fechada a porta, mesmo tendo lugar para entrar. Por quê? Porque qualquer movimento dentro do salão interrompe a energia eletromagnética que tem aqui, que a gente vem buscar e trabalhar para poder ser envolvido. Então, é interessante que o celular seja desligado, que a nossa mente esteja conectada com o ambiente, que a gente fique em sintonia com as músicas e com os músicos, né, que são maravilhosos, e que a gente possa colaborar. Esse trabalho nosso é em conjunto. Ele jamais vai ser individual. O fato de eu estar aqui, as pessoas no som, os outros cantando, não quer dizer que a gente não precise de vocês. Pelo contrário.
Vocês aqui são trabalhadores fiéis conosco, sempre. Então, sejam muito bem-vindos ao trabalho, ok? O nosso atendimento fraterno é das 17 às 18 horas. Existe o atendimento fraterno virtual. Todo mundo sabe disso? Ele é feito através do telefone, pelo site. Vocês entram no site da FEEGO e façam pelo site, link, Casa FEEGO, ok? Quem quiser fazer o atendimento fraterno, também tem essa possibilidade, se não conseguir fazer no domingo. A evangelização do Kardec Kids. Começa a entrar o pessoal, os menininhos, às 17h30. É nosso ideal a gente conseguir o Kardec Kids para bebês. Nós estamos lutando para isso, né, Humberto? Então, em breve, nós teremos também o Kardec Kids para bebês. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso até o segundo semestre. Só que, aí, nesse momento, um pai ou uma mãe vai ter que ficar com a criança na sala, porque eles também vão receber instruções como acompanhar o bebê na evangelização. Legal? Então, beleza. Dia 9 é o nosso bazar. Bazar de luz, né, às 16 horas, e as arrecadações das peças, quem puder trazer, sempre, a qualquer momento, terça e quinta, né, na parte da tarde, é só entregar para a pessoa que está ali fora, que ela guarda, e aí a gente recebe com muita gratidão. 18 horas em ponto, que todo mundo possa ser bem-vindo, bem amparado, bem recebido, bem acolhido, por toda essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha nessa casa há mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos que a gente tem esse trabalho no domingo. Então, é muita gratidão para a gente que trabalha aqui, receber vocês e poder contar com todos vocês nessa imantação de luz, de paz, de alegria e de amor. Que possamos, então, receber a Renata nesse momento para fazer a leitura e a prece inicial. Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, uma boa tarde e noite. A preparação é com a leitura do livro Calma, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Agitações na terra, tempos de transição, dificuldades de entendimento, impactos do progresso, conflitos de gerações. Estes são os motivos apresentados por muitos amigos para que lhes enderecemos algumas páginas sobre serenidade e segurança, já que a vida não nos permite parar, nem no plano físico, nem no mais além. Realmente, a evolução não se interrompe. Sofrendo e aprendendo, criando e recriando, melhorando ou renovando, errando, reajustando, toda criatura prosseguirá sempre, em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina. De qualquer modo, porém, e seja qual for o ponto do universo em que se lhe ergue a moradia, o espírito necessita de paz em si mesmo, a fim de construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. Desses raciocínios nasce este livro chamado Calma, que Emmanuel entrega ao leitor amigo, desejando-lhe harmonia, confiança em Deus, na edificação da felicidade que aspiramos a conquistar. Calma é a legenda que nos define
o volume despretensioso. Que semelhante bênção possa fortalecer-nos a todos, em meio dos obstáculos e embates, dificuldades e provas com que, porventura, sejamos defrontados em nossa marcha para o amanhã sempre melhor, com o apoio de Jesus, o Mestre e o Senhor, que são os nossos votos de Emmanuel. Então nós vamos nos envolver com a energia da calma de Jesus nesse instante, respirando serenidade, absorvendo equilíbrio, trazendo toda a paz de que necessitamos e que provém do nosso Mestre. Nós agradecemos profundamente pela sagrada oportunidade de estarmos neste templo, nesse santuário, nesta casa de oração, em que tantos benfeitores já se encontram aqui há tanto tempo, preparando o ambiente para que nós pudéssemos estar agora usufruindo deste tratamento espiritual. Obrigada, Senhor, pelos teus fluidos de cura e equilíbrio, que se estenda aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, a todos aqueles que estão ligados a nós por pensamento ou sentimento. Nós agradecemos, Senhor, pela palestrante da noite de hoje, que ela possa ser envolvida, abençoada e amparada pela espiritualidade maior. Agradecemos pela mensagem que será transmitida hoje, que possamos estar todos de coração aberto para recebermos a bem-aventurança, a boa nova, a mensagem de Jesus, e que possamos, Senhor, a cada dia que passa, melhor aplicar os teus ensinamentos. Sede conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. A palestrante de hoje é a doutora Flávia Lansoni, que é juíza de direito, palestrante espírita, evangelizadora infantil e delegada da ABRAME, que é a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Gente, nós espíritas estamos ficando muito chique. Sinceramente, né, Flávia? Ela vai falar para a gente nada mais, nada menos do que vida e obra de Chico Xavier. Hoje é aniversário do Chico Xavier, 2 de abril. Obrigada, Xará, né? Oi, gente, boa noite. Sempre uma alegria gigantesca estar aqui com vocês. E eu já fui tocada de muita emoção entrando aqui nessa casa hoje. Casa onde eu fui evangelizada, coincidentemente com o meu marido, que depois nós viemos a nos reencontrar. E falar sobre Chico Xavier, sobre a vida e obra de Chico Xavier, eu sei que nós procuramos não idolatrar, mas eu, na minha falibilidade, sou uma pessoa que sou declarada fã de Chico Xavier mesmo. Mas eu vou tentar falar assim, retratar o que a gente estuda, e eu sei que o tempo vai ser insuficiente, porque falar sobre Chico Xavier é de uma riqueza tamanha a vida desse homem, desse ser de luz. Mas eu posso dizer para vocês que, quando eu penso nas obras psicografadas, quando eu penso nas falas, quando eu vejo o exemplo de Chico Xavier, isso me aproxima de Jesus e da Mãe Santíssima. Chico tem esse poder. Vamos lá. Chico nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. E eu quero parabenizar a casa, porque nessa data em que ele nasceu, colocar um tema como esse é maravilhoso. Porque tem muitas pessoas que aqui estão que, quando nasceram, Chico Xavier já havia falecido. Então, a gente poder rememorar, relembrar Chico é importantíssimo. Com 4 anos de idade, já via e ouvia espíritos e conversava com eles.
filho do operário humilde João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus, ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a entregar alguns de seus 9 filhos aos cuidados de pessoas amigas, e Chico Xavier ficou aos cuidados de sua madrinha, mulher nervosa que o maltratava cruelmente. Várias vezes ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. A segunda esposa de seu pai, Cidália Batista, reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Então, Chico Xavier, com 4 anos, ele já ouvia e via os espíritos. E pensa, ele era uma criança de 4 anos. Como a mãe dele faleceu, ele muito pequeno, ele foi ficar com uma madrinha, uma pessoa altamente obsidiada. E acho que todo mundo que já leu, que teve a oportunidade de assistir a vida de Chico Xavier através do filme, sabe o quanto ele sofreu, levando garfadas na barriga, tendo que lamber ferida de um primo. Mas, enfim, eu quero registrar um momento aqui, porque essa madrinha gostava que ela deixou ele passar fome. Ela não dava comida para ele, uma criança, 5, 6 anos de idade. Mas ele ia conversar com a mãe dele, que naturalmente ele via, a mãe já estava desencarnada e ele dialogava com ela naturalmente, e a mãe falava que era para ele ter paciência. E nessa brincadeira aparecia um cachorro gigantesco, ele ficava com medo desse cachorro, parecia um lobo. E esse cachorro trazia na boca um jatobá, mordia aquele jatobá e o Chico Xavier se alimentava daquele jatobá. Não era uma comida muito boa, não, mas era o que ele tinha para comer, porque ele passava fome. Posteriormente, ele descobriu todos os nutrientes de um jatobá e que aquilo ali realmente foi importante para salvar a vida dele. Ao conversar com sua mãe, triste por não ser compreendido por ninguém, escutou dela que precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar a antipatia dos outros. Durante 7 dias consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais qualquer contato com a sua mãe. Então, quando o pai dele se casou com Cidália, Cidália foi como o anjo que a mãe dele falou que mandaria mesmo. Ela fez reunir todos os irmãos, eles foram voltaram a morar com o pai, e é engraçado que anos depois perguntaram para o Chico Xavier se ele havia perguntado para os amigos espirituais como que estava a madrinha dele que tinha desencarnado. E ele virou e falou assim, sabe que eu nunca perguntei por ela? Nunca perguntei. Interessante essa sinceridade de Chico Xavier. Ainda mais nos dias atuais, onde às vezes a gente vê que a hipocrisia reina, isso não acontecia com o Chico Xavier. Ele não foi falar, perguntou da madrinha, não. Ele deixou muito claro que ele não havia perguntado por ela. Mas quando a mãe dele veio, que ele vinha reclamar e tudo, a mãe falava assim, olha, você não pode ganhar a antipatia das pessoas, não pode ser uma criança indisciplinada. Integrado na comunidade católica, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja, levantava cedo para começar as tarefas escolares e, em seguida, ia para o serviço da fábrica, onde trabalhava de 3 da tarde para sair às 11 da noite. Depois foi empregado como caixeiro numa loja e, mais tarde, como ajudante de cozinha. Em 1933, o Dr. Rômulo Joviano, administrador da Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, ofereceu a Chico um emprego modesto. Então, assim, ele era muito católico e depois ele deixou o catolicismo exatamente em razão dessa mediunidade dele. Ele se apaixonou pelo espiritismo. Passou por todos esses empregos, precisou trabalhar desde cedo. Há relatos do Chico Xavier que, quando ele comia carne, era uma festa. Passou uma infância de muita pobreza mesmo, de muita dificuldade. Às vezes, conseguia comer ovos. Era uma família de muitos irmãos, o pai dele era um caixeiro viajante, vendia bilhetes de loteria. Depois, Cidália veio a falecer e ele
teve que trabalhar porque ele se comprometeu com a madrasta que ele iria cuidar, ajudar a cuidar dos irmãos. Então, a vida do Chico não teve facilidades. Quando, às vezes, a gente acha que a gente está tendo dificuldade com os nossos filhos, para dar uma boa educação, a gente lembra de Chico Xavier e pensa assim, gente, nós não podemos reclamar de nada, né? Aos 17 anos, em 1927, Chico perde a madrasta Cidália e se depara com a loucura de uma irmã que descobre ser causada por um processo de obsessão espiritual. Um casal de espíritas reunidos com a sua família em 7 de maio realizou a primeira sessão espírita que teve lugar em sua casa. Na mesa, 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ouviu da mãe: meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à sua frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com os seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Então, Cidália desencarnou. A irmã ficou obsidiada. E aí, a mãe dele apareceu nessa reunião na casa dele, onde a irmã foi atendida por esse casal de espíritas, e ali ele foi apresentado à doutrina espírita pela própria mãe, que mostrou para ele os 2 livros que ele deveria ler, estudar. Em fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Cândido Xavier, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado. Em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira atuação do serviço mediúnico em público. Seu primeiro livro psicografado foi publicado em 1931. Nesse mesmo ano, Chico passou a receber as primeiras poesias e escreveu Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em julho de 1932, com 56 poesias de 14 autores de diversas escolas literárias, com estilística própria e distinta entre si. O que acontece? Como Chico Xavier era muito católico, ele era católico realmente de participar. Quando a mãe dele apresentou esses livros e ele começou a estudar, ele foi até o padre e falou o que estava acontecendo. Ele já falava para o padre que conversava com os espíritos, mas o padre não compreendia muito bem, tentava ter paciência, falava para o Chico que ele precisava rezar, colocava ele para rezar Ave Maria, Pai Nosso, achando que isso pudesse ser assim, uma coisa da cabeça dele. Mas houve um momento em que ele chegou e falou para o padre que ele realmente não iria mais continuar como católico. E aí ele saiu e ele dava aula de catecismo. E aí os alunos quiseram continuar com ele, porque ele era um excelente professor. Só que ele não podia mais continuar na igreja. Então ele resolveu, achou uma árvore e reuniu esses alunos debaixo dessa árvore para ele poder ensinar. Todo sábado de manhã. Acontece que na igreja tinha lanche. E o Chico Xavier, na dificuldade financeira que ele não tinha condições de dar lanche para as crianças. Então ele rezou, pediu à espiritualidade que de alguma forma ajudasse ele nessa situação. E ele começou a dar aula e veio uma ventania, que ele juntou essas crianças debaixo da árvore, aí ele rezou triplicado, porque ele falou, meu Deus do céu, se vem um raio aqui. E a vizinha olhou, uma vizinha olhou aquela ventania, foi para fechar a janela, e falou, ai, Chico, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu estou dando aula para minhas crianças aqui, só que elas estão com muita fome. Não, Chico, peraí que eu vou olhar o que eu tenho, eu acabei de fazer um bolo, eu vou mandar, vai dar para os meninos. A outra vizinha que ouviu falou, não, eu tenho broa aqui também. E a outra ofereceu o pão, resumo da ópera. Aquela bendita ventania fez com que aquelas senhoras aparecessem, e a partir daquele momento, Chico continuou a dar as aulas, sempre tendo alimento para dar para as crianças e para ele também, que tinha muitas dificuldades. Ele começou lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi ficar na casa dele ali, que era a casa da mãe dele, e começou a encher. O pessoal começou a ficar bem frequentado.
E ali ele começou esse trabalho mediúnico dele e veio essa primeira obra que foi Parnaso de Além Túmulo. E nessa obra, gente, tinham várias poesias de Machado de Assis, de vários autores literários renomados. E isso começou a gerar um burburinho muito grande, de pessoas que realmente não acreditavam. Então, a academia veio em cima, e aí começaram a fazer questionamentos, até que alguns grandes literários falaram, olha, não tem como uma pessoa colocar tantas diferenças estilísticas ali numa poesia. Isso não é obra de Chico Xavier. Então, já foi o primeiro momento ali que ele teve que enfrentar grandes nomes que questionaram a mediunidade. A morte da madrasta foi um duro golpe na vida do rapaz. Com quem iria conversar sobre suas visões? Quem lhe compreenderia o que lhe passava no coração? Sentia-se muito sozinha, apesar das visitas que o espírito da mãe lhe fazia e de seu trabalho no pequeno centro São Luís Gonzaga. Foi nesse estado de ânimo que, nos fins de 1931, isso ele estava com 21 anos, né? Chico nasceu em 1910. Enquanto ele meditava junto a um açude da cidade, eu acho bonitinho isso aqui, porque a gente vê que os grandes missionários na Terra, eles sempre tiveram contato com a natureza. E o Chico Xavier, ele estava de frente desse açude quando ele se encontrou com quem? Com Emmanuel. E ele estava meditando sobre a perseguição ao seu trabalho por parte dos céticos. Ele recebeu a visão daquele que o guiaria ao longo de sua vida. Emmanuel, mestre rigoroso, que lhe exigia disciplina na divulgação da doutrina dos espíritos. Então, quando Emmanuel apareceu para ele, falou para ele que eles iriam trabalhar juntos. E aí ele perguntou para Emmanuel o que era necessário para ele poder trabalhar, analisando toda, digamos assim, os defeitos que nós temos, né, a nossa falibilidade, o que eu preciso para eu sair bem nessa missão. E foi quando Emmanuel falou para ele que precisaria de 3 coisas. E ele perguntou, qual que é a primeira? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, Emmanuel reiterou essa questão de disciplina. E isso é tão básico para nós, eu acho que principalmente quem é jovem, quem está em vestibular, quem estuda para ter uma carreira, a gente vê que quem realmente se sobressai em tudo na vida são as pessoas mais disciplinadas. E ele abraçou aquilo ali. Emmanuel chegou para ele, falou assim, olha, eu vou te fazer uma proposta, nós vamos trabalhar e publicar 30 livros. E ele assumiu essa missão de 30 livros. Quando terminaram os 30 livros, que ele pensou, opa, estou livre. Emmanuel chegou para ele e falou assim, olha, já que deu tão certo, vamos fazer 60, vamos para mais 30? E ele vai lá, sempre muito obediente a Emmanuel. Quando venceram os 60 livros, que ele falou, bom, agora eu estou livre. Emmanuel falou para ele, a gente consegue chegar no 100, não consegue? E aí, quando houve o lançamento do livro número 100, teve até um livro azul, a capa escrito lá 100, né, o 100º livro, aí Emmanuel falou para ele, olha, agora eu quero te comunicar que Chico Xavier foi desapropriado. Então, agora não tem mais meta, você vai continuar trabalhando com os livros sem um número exato. Em 1944, familiares de Humberto de Campos reivindicaram na justiça os direitos autorais de textos do escritor que teriam sido psicografados por Chico. Perderam a causa. Em 1958, sobrinha Mauri Pena Xavier declarou ao jornal Diário de Minas que as obras que ele e o tio psicografavam em Pedro Leopoldo não passavam de resultado da sua criatividade e facilidade para imitar estilo de poetas famosos. A Mauri era alcoólatra e morreu internado num sanatório. Já em 1986, um jornal local denunciou que policiais e taxistas estariam cobrando por consultas particulares com o médium.
Estou dando exemplos aqui, porque são muitos. A gente sabe também dos jornalistas que estiveram lá, que ocultaram a identidade deles, falaram que eles eram do exterior, e surpreenderam quando eles chegaram em casa e o Chico colocou uma psicografia ali, uma mensagem, falando os nomes verdadeiros dele, né? Então, Davi Nasser, enfim. O que a gente mostra aqui é que o Chico ele não teve uma vida fácil. Vida de pessoas próximas a ele, que usavam ali, digamos, a fama do Chico Xavier para ter alguma vantagem. E isso deixava o Chico profundamente entristecido. Essa questão de Humberto de Campos foi uma questão muito delicada. O primeiro livro que ele psicografou de Humberto de Campos vendeu muito bem. Vendeu muito bem. E o pai dele chegou para ele e falou assim: meu filho, seu João Cândido, esse livro seu está vendendo bem? Ele falou: pai, está vendendo sim, graças a Deus. Pois é, mas não tem jeito. Esse livro não é para ajudar? Pai. Todo o direito autoral está sendo para ajudar obras assistenciais. Pois é, mas se é para ajudar as pessoas que precisam, nós também somos necessitados, Chico. Olha a nossa vida aqui. Mal dou conta de pagar as contas. Nós estamos cheios de... Será que não dá para pegar um pouquinho dessa obra, do que está vendendo, para poder ajudar aqui dentro de casa? E aí o Chico falou assim: pai, mas se eu fizer isso, os espíritos sérios vão se afastar de mim. Eu não posso fazer isso, meu pai. E aí o seu João Cândido virou e falou assim: olha, meu filho, estou achando que esses espíritos seus não são bom coisa nenhuma. E ele falou assim: tem mais uma coisa, quando eu morrer, eu vou lá de cima, eu vou mexer nas bolinhas para você ganhar na loteria, viu, meu filho? Porque eu sou um espírito que vou te ajudar. Em 5 de janeiro de 1959, ele mudou para Uberaba, sob a orientação dos benfeitores espirituais, iniciando nessa mesma data as atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. Deu início à famosa peregrinação. Ao sábado, saindo da comunhão espírita, o médium visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Antes de nós chegarmos de Uberaba, eu vou voltar um pouquinho para falar lá de Pedro Leopoldo, porque acabou que eu passei e não falei aqui, quando ele estava... não sei onde passou aqui, que falou da Fazenda Modelo, né, onde ele trabalhou. Enfim, depois eu volto lá. Ele trabalhou nessa Fazenda Modelo, gente, e toda hora ia alguém no trabalho dele, querendo receber receitas, medicamentos, porque o Chico, além do trabalho da psicografia, ele tinha um trabalho como receitista. Então, Bezerra de Menezes desencarnou 10 anos antes de Chico Xavier reencarnar. Ele desencarnou em 1900. E ele sempre dava receita através do Chico Xavier. As pessoas procuravam, naquela dificuldade, ir atrás do Chico Xavier porque queriam uma receita, ou queriam um passe, ou queriam uma mensagem de algum parente que desencarnou. Enfim. Só que o patrão dele chegou para ele e falou assim: não dá para você ficar recebendo pessoas aqui no seu trabalho. Está atrapalhando. Então, e o Chico, obviamente, com esse tanto de irmão que ele tinha que ajudar a criar, seguia à risca a orientação do patrão. E aí ele chegou um dia, uma mulher que não estava muito bem, foi até a casa dele e falou assim: eu vim falar com o Chico Xavier. A irmã virou e falou assim: não, ele está lá na Fazenda Modelo trabalhando. A mulher foi para a Fazenda Modelo. Chegou lá, não, o Chico não veio hoje não, ele está lá na casa dele. A mulher volta na casa, aí a irmã vira e fala assim: não, mas ele foi trabalhar agora, se você quiser, daqui a pouco ele deve ir para o centro. Chico está lá, já estava no horário dele estar na casa espírita, ele estava lá trabalhando, a mulher chegou.
Pensa na braveza da mulher. Porque vai para um lado, vai para o outro, nada de encontrar o Chico Xavier. Ela já estava obsidiada, ela adentrou aquela casa espírita, chegou lá e deu 2 bufetadas na cara do Chico. Gente, o Chico ficou desnorteado. Ele olhou e falou assim, como é que eu faço? Ele perdeu até o equilíbrio para fazer qualquer coisa. E aí Emmanuel chegou e falou assim, acalme e dê um passe nela. Quem é médium deve imaginar a situação, né? Vou ter que dar um passe depois de ter levado 2 bofetadas da senhora. E aí ele foi e falou assim, mas Emmanuel, como que eu faço isso? Eu estou com a razão. Olha o jeito que essa senhora chegou. E Emmanuel virou e falou assim, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Ele, muito obediente, deu o passe naquela senhora, e ela chorou muito. Explicou a situação dela, ele foi, se justificou. Olha, minha irmã, não te atendi, eu dependo desse trabalho, lá eu não posso receber. Finalizou. No dia seguinte, Chico Xavier vai trabalhar. Chegou lá de óculos escuro, o patrão olhou nele, falou, Chico, o que está aí? Tira esse óculos. Olhou, estava roxo daqui e daqui. Aí o patrão falou, o que aconteceu com você? Ele falou, eu bati na porta, mas dos 2 lados, a porta era de vai e vem. Bom, agora a gente está falando de Uberaba, né, gente? Quem vai a Uberaba, dá uma passadinha lá no Museu do Chico Xavier, na casinha dele, a gente vê a simplicidade onde ele morava, o túmulo dele também. Enfim, foi a cidade que o abraçou. E Chico Xavier tinha esse trabalho de peregrinação maravilhoso. Ele ia lá todos os sábados, as pessoas já iam para a casa dele. De lá, eles iam para a Vila do Pássaro Preto, para o Abacateiro, onde ele distribuía mais de 4.000 pães, falava do Evangelho. Então, assim, um trabalho magnífico. E então tem uma história muito bonitinha, que quando eu fico aqui de olho no horário, senão depois o povo não me chama mais. Ele chegou lá, todo sábado que ele chegava, parecia um senhor altamente embriagado. Era batata, gente. Todo sábado, antes de sair, esse senhor chegava. E os amigos espíritas falavam, ai meu Deus, lá vem o bêbado, lá vem o bêbado. E esse bêbado cantava, era igual meu marido, cantava. E aí ele chegava lá, na hora que ele chegava, o Chico, que bom que você chegou, canta aquela música de Nelson Gonçalves. E aí ele cantava lindamente a música. Quando ele terminava a primeira música, o povo já começava a recolher o material, tipo assim, vamos embora antes que o Chico peça outra. E não dava outra. O Chico virava assim, agora você canta aquela do Orlando Silva. Aí ele começava a cantar e o Chico ficava lá ouvindo. Terminava do Orlando Silva, vinha do Silvio Caldas, enfim. Aí ele ainda finalizava com uma. Aí quando finalizava, o povo dava um jeito de ir embora, porque, tipo assim, não é possível que o Chico ainda vai querer mais uma música. Enfim, nos narra a Maíse Braga que um amigo dela, Maurício, numa dessas situações, ele ouvindo isso, ele ficou para ouvir depois esse senhor alcoólatra. E esse senhor virou e falou assim, o Chico me entende, o Chico é maravilhoso. Ele sabe que quando a minha filha estava com 6 anos de idade e eu estava atravessando a rua com ela, um ônibus veio e a matou. E eu fiquei com a minha filha segurando a mão dela, vendo-a morta, sem poder fazer nada. E desde esse dia eu passei a beber. Mas cada vez que eu canto, a bebida sai um pouco de mim. E o Chico conhece, ele sabe a minha dor. O Chico, quanto mais desequilibrada era a pessoa, mais o Chico acolhia. E ele ainda chegava e falava assim, meu filho, a sua vida é uma estrada de luz, siga adiante. O Chico abraçava a todos, com amor, com alegria. Ele chegava para fazer o trabalho dele às 14h no centro. Das 14h às 19h, ele fazia receita de medicamentos. Das 19h às 2h, quando não ia mais, ele ia receber cartas.
as cartas que consolavam mães, pais, pessoas que perderam entes queridos. Foi uma vida inteira assim. Um dia perguntaram para o Chico Xavier o que significava o abacateiro na vida dele. Era nesse abacateiro que ele distribuía mais de 4.000 pães. E ele falou assim: o abacateiro é o meu guarda-chuva protetor. Isso tem que servir de exemplo para nós. O bem que a gente faz passa a ser algo em nossa defesa. A gente costuma pensar, a gente pensa que não. Os evangelizadores que estão hoje ali naquelas salas dando aula de evangelização, o anjo da guarda de cada criança evangelizada passa a proteger aquele evangelizador, em nome da gratidão. O bem que a gente faz, já nos diz André Luiz, ele jamais é insignificante. Então, que a gente tem que aprender muito. Quando o Chico Xavier apareceu numa sabatina no Pinga Fogo, programa da TV Tupi, em 1971, eu ainda não tinha nascido. A transmissão começou às 23h30 e só terminou perto das 3 horas da manhã, com 75% de audiência no estado de São Paulo. A repercussão foi tamanha que a Tupi repetiu a dose numa nova entrevista, transmitida durante quase 4 horas em rede nacional. Chico Xavier dizia aos desesperados: ajude e será ajudado. Gente, é só ir no YouTube. Essa entrevista do Chico Xavier na TV Tupi tem livros, tem DVDs, tem no YouTube. Sabe o que é, em 1971, ele falar de casas de vidro na Lua, ele falar de transplante, de cremação, de homossexualidade, de bissexualidade, de hippie, de umbanda? A entrevista é magnífica. É uma entrevista onde pessoas de várias crenças e até ateus faziam perguntas e ele foi respondendo com a brandura, com o amor, com a humildade de Chico Xavier. Então, para quem já assistiu, vale a pena rever esses 2 programas que trouxe toda essa repercussão e que muitas pessoas naquela época começaram a chegar e falar assim: mas então é isso que é doutrina espírita? Nossa, agora eu estou entendendo o que é o espiritismo. Então, foi um marco muito grande para nós espíritas, esse programa abençoado, e a partir desse programa, as filas triplicaram na casa de Chico Xavier, em busca de mensagens de mães em sofrimento, que, aliás, tem outro filme magnífico, que é As Mães de Chico Xavier, que vale a pena a gente assistir, viu, gente? Vamos lá. Há relatos de gente que se curou de enxaqueca, paralisia e outras doenças graças a ele. Mas Chico defendia que a sua principal tarefa eram os livros. Durante as sessões públicas, limitava-se a distribuir receitas com mensagens de estímulo e, no máximo, indicações de fitoterápicos. Em caso de doença grave, recomendava procurar um médico tradicional. Ele mesmo foi operado de um tumor na próstata e buscou solução para a catarata em hospitais comuns. Em 1980, já havia 2.000 instituições de caridades fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais de seus livros psicografados ou a campanhas beneficentes promovidas por ele. E tem uma frase dele que diz: ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Isso é maravilhoso. Gente, eu vou contar 2 historinhas que envolvem Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece Jerônimo Mendonça, dá uma olhada no YouTube, que tem palestras dele, é uma gracinha. Um médio de Ituiutaba, Minas Gerais. As pessoas, às vezes, achavam que ele era o Chico Xavier, que era médium mineiro, cidade próxima. Só que Jerônimo Mendonça, ele tinha uma doença em que o corpo dele era todo atrofiado.
Então, ele foi cada vez mais atrofiando e ele ficava numa cama ortopédica. E contava com a ajuda dos amigos. E nisso, ele viajava o Brasil inteiro fazendo palestra. Só que antes, bem no início, ele foi atrás do Chico Xavier porque ele teve uma hemorragia. Lá no começo do trabalho dele. Ele é muito amigo do Chico, chegou lá no Chico e falou, Chico, eu estou com uma hemorragia. E eu estou achando que daqui a pouco eu vou embora. O Chico virou para ele e falou assim, meu filho, você sabe o que você tem? É o coitadinho. Como assim? As pessoas estão te vendo, estão falando, coitadinho do Jerônimo. E você está abraçando isso, como se você fosse um coitadinho e que não tivesse condições de trabalhar. Então, de agora em diante, você vai trabalhar, você vai cantar, você vai servir a Jesus, porque Ele está contando com você. Depois disso, foram mais de 30 anos de Jerônimo Mendonça trabalhando sem abraçar o papel de vítima, de coitadinho. Um homem que tomava mais de 20 isordis por dia para aguentar a dor. Uma vez perguntaram para ele o que seria para ele motivo de alegria. Ele falou assim, olha, se eu pudesse, pelo menos um dia, dormir de bruços, eu ia ficar muito feliz. E esse querido Jerônimo Mendonça, que as palestras dele são assim de muita alegria, é uma gracinha ouvi-lo. Depois já de um bom tempo, o médico deu o diagnóstico de que o coração dele estava por um fio. Quando veio isso, o que ele fez? Foi atrás do Chico Xavier. Chegou lá, o Chico vira para ele e falou assim, o que foi, Jerônimo? Tudo bem? Tudo, Chico. E o Chico repetiu, isso está na palestra do Jerônimo. Está tudo bem, Jerônimo? Ele, mais ou menos, Chico. E aí o Chico virou para ele e falou assim, o que foi? Ele falou assim, olha, eu estou aqui vivendo com um atestado médico de óbito. A minha vida está por um fio. E aí, nessa hora, o Chico virou para ele e falou assim, ah, meu filho, mas tem fios de nylon, tem fios de aço. E o que engrossa o fio é o trabalho no bem. Então, o fio fica grosso quando a gente trabalha no bem. Continue. E ele se despediu do Chico nessa noite, falando, muita paz, Chico. O Chico virou para ele e falou assim, tira o Z, muita paz. E ele foi embora. Ao longo de 92 anos, foram 412 livros. Depois que ele desencarnou, o filho dele, Dr. Eurípides, autorizou, porque tinham muitas quartas guardadas, então hoje passam de 500 obras. Nos períodos de maior atividade, chegou a escrever 14 títulos em um único ano. Os textos foram traduzidos para 15 línguas, incluindo japonês, grego, tcheco e esperanto. Há também edições em braille. Cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10.000 cartas. Vem recebendo grandes homenagens e honrarias, por exemplo, em 1981 e 82, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 99, o governador de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. Por iniciativa da Rede Globo, Minas, Chico Xavier foi sagrado mineiro do século. Em 11 de setembro de 2006, realizou-se por iniciativa da revista Época uma enquete em que Chico Xavier foi escolhido o maior brasileiro da história. E em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em um concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Então, esse é Chico Xavier. A gente tenta resumir, o tempo já está... Ela falou que eu tenho até 8:45, eu já estou terminando, porque até eu canso da minha voz. Não dá para falar tudo de Chico, mas vale a pena a gente estudar. E eu acredito que todos os expoentes espíritas, em algum momento, mencionam Chico, através das obras, através do exemplo, porque ele realmente é um roteiro de luz. Chico Xavier engrandece a nossa codificação.
O que isso significa, gente? Você pega o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos explica que cada um de nós aqui foi criado simples e ignorante. Quando a gente é criado, a gente passa pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, rumo à angelitude. Está lá na pergunta 585 do livro dos Espíritos, que é um estudo, a gente precisa estudar. Vem Chico Xavier, através da obra Evolução em Dois Mundos, e mostra para nós que se hoje nós temos paladar, começou lá na fotossíntese das plantas. Então, as obras de Chico Xavier, elas vão complementando aquilo que Kardec nos trouxe. A gente lê o livro dos médiuns e descobre no livro Libertação sobre Ovoides. A gente descobre que se a gente fica no desejo de vingança, a gente desestrutura o nosso perispírito. Então, assim, cada vez mais a gente precisa estudar, aprender. Quando a gente pega os romances espíritas, quando a gente pega as obras de Emmanuel, a gente estuda a reencarnação de uma forma maravilhosa. Ou seja, o Chico Xavier engrandece. Quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, a gente descobre que Jesus é o governador do planeta Terra, que há 4,5 bilhões de anos o nosso planeta se formou sob as augustas mãos de Jesus. Então, gente, você pega o livro de Humberto de Campos Boa Nova, o último capítulo fala da Mãe Santíssima, lá fala de Judas. Então, são obras magníficas que engrandecem a codificação. Então, estou terminando. Vocês não chamam, meu marido já está ali com a bolsa avisando que você está falando demais. Devotamento ao bem do próximo, sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Em seguida, quanto mais o médium se aprimore através do estudo do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução de tarefas com os instrutores da vida maior. Médium não pode ter preocupação com vantagens pessoais, seja financeira, seja de vaidade, de elogio. Médium, ele é um trabalhador de Jesus. Ele não pode ser maior do que a obra. Chico Xavier faleceu em Uberaba, Minas Gerais, no dia 30 de junho de 2002. Antes de morrer, o mineiro teria combinado com o médico Eurípides Tahan Vieira e com a amiga Cátia Maria, um código secreto para garantir a autenticidade das mensagens. Acredito que com isso ele evitou problemas maiores de tantas mensagens dizendo que Chico Xavier estava se comunicando. O verdadeiro espírita é aquele que tenta cada dia ser melhor. Eu gosto dessa frase porque, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu nasci em berço espírita, mas teve um momento que minha mãe já não me levava, eu quis. E eu falava, gente, esse negócio de ser espírita é bom demais da conta, é lindo. E aí, quando eu botava o pé na porta do centro para fora, eu falava, Jesus amado, eu continuo fofoqueira, impaciente. Eu falei, gente de Deus, como é que faz? Aí veio o Chico para me ajudar. Verdadeiro espírita é o que tenta cada dia ser melhor. Eu não consigo sair daqui do centro sendo uma Chica Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, mas eu tenho que tentar todo dia ser melhor. E é isso que ele nos pede. Eu finalizo, meus queridos, agradecendo a atenção de todo mundo, com essa frase dita por ele. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Que ele ampare a cada um. Uau, né, gente? Que banho, né, de sabedoria, de iluminação, de alegria, de amor. Renova a gente, né? É muito importante que nós possamos ter esses momentos. E a gente fica muito triste quando a gente não consegue deixar as pessoas entrarem aqui após o início dos trabalhos. Mas
como vocês estão aqui, vocês conseguem entender hoje como é diferente estar aqui desde o início? Então, é isso que a gente pede, que todos nós possamos estar juntos, porque só o passe não é o remédio, né? Ninguém chega no médico sem fazer consulta e pega a receita. Todo mundo tem que consultar, né? Isso aqui é muito importante que nós estejamos todos juntos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez, agradecer a presença dos internautas, agradecer a presença da nossa querida Flávia, que nos deu esse banho, né, de luz, não sei nem dizer o tanto que foi importante. Agradecer a Renata, a prece inicial, a leitura, que eu esqueci de agradecer, e queremos contar com vocês no domingo que vem, todos, a começar de 5h10, nós já estamos com os portões abertos, combinado? Que possamos, então, ser envolvidos pela música, preparar para o nosso banho, protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção